Lula assinou em 3 milésimos de segundo o veto do PL da dosimetria, ali no evento do 8 de janeiro. Como eu estava dizendo aqui para o Gabriel, isso foi acordado, foi um acordão. O PL da dosimetria foi um acordo com a base governista, com os deputados da oposição. Isso foi acordado, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal. Eu estava dizendo isso aqui com o Gabriel. Não foi surpresa nenhuma para o presidente Lula. Ele disse lá atrás, já havia dito no ano passado, que vetaria e também não era uma surpresa para ninguém. Agora, vai voltar para o Congresso. Isso pode ser, sim, uma prioridade para o Congresso Nacional também no início desse ano, derrubar esse veto do presidente Lula? E aí que vem uma questão que eu não consigo entender do Lula, né? O Lula utilizou esse evento completamente esvaziado, né? Haja vista que não tem nenhum membro, né, da cúpula do Poder Legislativo, né? O presidente do Senado Federal, Alcolumbre, não participou. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não participou. A cúpula do Judiciário está fazendo outro evento, né, hoje à tarde, para comemorar, né? Eu não digo comemorar, né, mas para rememorar o 8 de janeiro, né? Ou seja, é um evento completamente desmobilizado, completamente esvaziado. Então o Lula está querendo criar narrativas, né? O Lula está querendo falar para sua bolha, né? Ele está querendo, ele sabendo, né, que provavelmente o seu adversário político vai ser o Flávio Bolsonaro, o que acaba tornando a polarização um fato, né? De novo teremos o bolsonarismo contra o lulismo, né? O petismo contra o Bolsonaro, né? Então, por conta disso, né, o Lula está falando para a bolha dele. Ele está querendo se retroalimentar do bolsonarismo. E fez no final da cerimônia em defesa da democracia o veto integral, né, do projeto de lei da dosimetria, né? E a gente sabe, o projeto da dosimetria teve, como você me colocou aqui, teve o endosso do Senado, teve o endosso da Câmara dos Deputados, teve conversas com o ministro do Supremo Tribunal Federal para poder fazer um projeto que não parasse no Supremo Tribunal Federal, que não fosse declarado inconstitucional. Ou seja, o que a gente vê é que o Lula está criando narrativas, está criando possibilidade de falar mais com a bolha do que antes, e sabendo que vai ter um desgaste, mais uma vez, porque esse projeto da dosimetria, o veto dele vai ser cassado, sem sombra de dúvida, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Muito bem, Gabriel Bous, temos um evento hoje às 2 horas da tarde. Eu espero que o ministro Edson Fachin siga ali a sua linha inglesa, né? Ele quer manter ali um padrão agora. Eu espero que ele mantenha esse padrão, inclusive de pontualidade, que mantenha o seu evento marcado para as 2 horas, para falar também sobre a questão do 8 de janeiro. O que a gente pode esperar do ministro Edson Fachin? Obviamente, a gente se lembra, o prédio do Supremo Tribunal Federal foi um dos mais depredados. Se a produção tiver essas imagens, é até legal da gente colocar aqui essas imagens, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A política é uma coisa e depredação é uma outra coisa. O prédio do Supremo Tribunal Federal teve as suas cadeiras arrancadas, a estátua depredada. Foi um prédio realmente que ficou muito depredado, teve muito trabalho para ser reformado. Enfim, se a gente tiver as imagens do Supremo, eu quero, por favor, que a gente coloque. Bom, vai rodar aqui para a gente as imagens do Supremo, mas eu quero só a análise de vocês do que esperar desse evento hoje do Supremo Tribunal Federal. Vai ser a tarde toda, inclusive no fim da tarde vai haver uma roda de conversa com os jornalistas para falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas o que esperar dessa conversa e desse debate e desses discursos dos ministros, principalmente do novo presidente do STF, Gabriel, sobre o 8 de janeiro? Olha, Neila, o que a gente pode esperar é um discurso mais técnico, se a gente pode dizer assim, menos politizado. O Fachin tem um perfil muito mais discreto do que seu antecessor, né, o Luiz Roberto Barroso. Então, o que a gente pode esperar é um discurso mais duro, mas bem técnico em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Como você bem mencionou, o Supremo foi talvez o prédio mais afetado por esses ataques, por esse vandalismo que foi cometido dentro dos 3 poderes. Houve ali gente que defecou em cadeiras do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, houve quebra de vidraças,
houve pichação da Estátua da Justiça, que inclusive hoje é tão comentada, por causa da Débora do Batom, né? Você tem essa questão ali da pichação. Então, você tem vários pontos que aconteceram dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu lembro muito bem, você também deve lembrar, Neila, Felipe, que na época a presidente era Rosa Weber, né? E ela veio, compareceu ao Supremo Tribunal Federal, fez ali um gesto dos 3 poderes de união, enfim, e ela lamentava, e você percebia que era um lamento da Rosa Weber, de fato, consternação pelo que tinha acontecido, porque foi muito grave o que aconteceu. Tirando a política de lado, como você bem mencionou, essa politização que envolve o 8 de janeiro, o governo fazendo atos, a oposição dizendo que não houve nenhum tipo de dano, foi tudo uma grande farsa e tal, existiu um ataque, existiu de fato um vandalismo, existiu uma depredação e foi um ataque muito sério. Agora, a posição de Edson Fachin deve ser nesse contexto de condenar o ataque em si, a questão do 8 de janeiro, a depredação do prédio do Supremo Tribunal Federal, que sim pode ser considerada uma tentativa ali de pregar contra a justiça, a própria justiça do país. Então, é um discurso que deve ser muito mais guiado pelo técnico e, claro, muito diferente do antecessor Barroso, que tinha um discurso mais voltado ali para o técnico, mas que envolvia o político também. Felipe, eu me lembro muito bem, inclusive eu fui visitar o prédio do Supremo Tribunal Federal assim como ele estava depredado e os ministros me falavam, Neila, você via que era ódio, que as pessoas destilavam ódio ao depredar, principalmente o prédio do Supremo Tribunal Federal. Mas até quando essa data do 8 de janeiro vai precisar ser relembrada? Quantos anos para frente a gente vai ficar falando sobre o 8 de janeiro? Ou será que esse vai ser o último ano, já que houve, de fato, as condenações? Ô, Neila, eu acho que a gente vai falar 8 de janeiro por um bom tempo ainda, né? O que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro foi algo muito feio, muito ruim para a democracia mesmo. Não dá para falar que o que aconteceu foi normal, foi natural. Eu nunca vi algo semelhante a isso. Claro que em 2018, se não me engano, 2017, teve uma situação semelhante como o MST invadiu da Câmara dos Deputados, né? Agora, naquela época, é bom lembrar, não tinha, né, não tinha na legislação, né, o crime contra o Estado Democrático de Direito e contra a tentativa em relação à tentativa de golpe, né? Ou seja, o marco legal, né, surgiu depois do ano 2000 em relação a esse assunto. Então não dá para a gente olhar que aconteceu 8 de janeiro e achar que aquilo foi normal. Pelo contrário, né? Foi algo realmente anormal, algo realmente que balança a democracia, né? Não dá para você achar que encarar com normalidade que uma pessoa, que um grupo de pessoas, né, milhares de pessoas possam invadir a Câmara dos Deputados, possam invadir o Senado Federal, o Palácio do Planalto, né, de forma violenta, né, muitas delas, né, e achar que isso aí não é um marco, né, importante para a gente discutir a nossa democracia. Né. A nossa democracia é recente, a nossa democracia não tem 50 anos. Né. A nossa democracia está em construção. Né. Então, qualquer tentativa dessa, do meu modo de ver, de você engessar, né, e restringir o funcionamento do poder, é algo que tem que ser rechaçado, é algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser relembrado o tempo inteiro para a gente não voltar a uma situação como essa. Agora, tudo isso também, né, é diferente de achar, né, que o julgamento do Supremo Tribunal Federal foi um julgamento sem nenhum tipo de anormalidade, sem nenhum tipo de ilegalidade. Não, pelo contrário. Há vários equívocos, há vários ilícitos, há vários absurdos no processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Eu nem falo dos núcleos, né, que são as pessoas que idealizaram, as pessoas que condenaram e as pessoas que, de certa forma, contribuíram, né, para a trama golpista, segundo o STF. Eu falo das milhares de pessoas, né, que foram condenadas nesse processo. Tem vários equívocos, vários erros nesse processo. Né, e também não dá para te achar normal e colocar no mesmo balaio todas as pessoas que estavam lá naquele momento ali, na manifestação, participaram, né, com boiada do evento do 8 de janeiro, achar que aquelas pessoas merecem, todas elas, ter pena de mais de 20 anos de prisão, 17 anos de prisão, a Débora do Batom. Né? Ou seja, tem muita anormalidade, sim, nesse processo. Mas, infelizmente, esse processo é tão recente, né? Esse evento é tão recente que a gente não consegue olhar com certo afastamento. Então, ele até hoje cria
narrativas políticas para ambas as partes, né? As pessoas da direita falam que aquilo lá foi só uma manifestação que fugiu do controle, né? A esquerda quer colocar todo mundo como golpista, né? Ou seja, a gente não consegue racionalizar e discutir de forma séria o 8 de janeiro, mas é importante relembrar esse evento e eu espero que a gente relembre sempre esse evento. Sabe que aí uma curiosidade que eu queria compartilhar aqui com vocês enquanto jornalista, nós aqui do Metrópolis fizemos uma série de reportagens, até a Marília Ribeiro, que vai entrar daqui a pouco com a gente, nossa repórter, ganhou um prêmio por conta dessa reportagem que nós fizemos, e a gente visitou todos os prédios, conversamos com as pessoas que estavam responsáveis à época aqui, tanto pela Esplanada quanto pelo governo do Distrito Federal, visitamos o Supremo, eu visitei todos os cantinhos, até aqueles que eu ainda não conhecia do Palácio do Planalto, todos os cantinhos, inclusive aqueles que eu não conhecia no Supremo Tribunal Federal, apesar de ter feito coberturas do Supremo durante muitos anos, e me emocionei muito ao ver lá no subsolo do Supremo Tribunal Federal os artesãos trabalhando nas obras, né, reformando as obras importantíssimas de pintores muito importantes e esculturas importantes, o famoso relógio que veio de Portugal aqui para o Brasil, e assim eu me emocionei bastante, porque é a nossa história e é incrível como que nós, brasileiros, não somos educados, nós ainda não temos essa educação no nosso país de entender que a arte também é história e que a arte também é cultura. E quem mora aqui em Brasília, a gente acaba se acostumando muito, mas a gente passa por arte, a gente respira a arte o tempo todo. Todos esses prédios que a gente entra aqui em Brasília, e que nós jornalistas temos esse privilégio, né, Gabriel, de entrar todos os dias, são repletos de arte. Ali no Congresso, quanta arte, é Atos Bulcão para um lado, é Tarsila para o outro, então é o tempo todo recheado de arte. Então, enquanto o brasileiro não tiver acesso à educação, talvez ele não entenda nem a importância daquilo que ele estava depredando. Então, assim, é só um desabafo de quão triste eu fiquei quando eu vi tudo aquilo que estava depredado daqueles prédios que eu frequentei e frequento por tantos anos.